que tem sido extremamente comum dentro da casa de Deus. Quero falar sobre a mentira. Irmãos, é sobre esse tema que vamos abordar hoje. E eu creio que vai edificar a tua vida, porque o que falamos aqui não é para julgá-lo, não é para tocar em você, não é porque eu sou melhor do que você, de forma alguma. O que nós falamos aqui é pelo mover do Espírito Santo de Deus, visando unicamente a edificação do corpo de Cristo Jesus. E com certeza a minha própria vida é edificada nessas palavras. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você abra o teu coração e deixe o mover do Espírito de Deus falar à tua vida. Mentira é afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. Ou seja, todas as afirmações que fazemos e sabemos que aquelas afirmações são contrárias à verdade, é uma mentira. Então ela não tem assim um tamanho. Há mentiras cabeludas e não cabeludas, mas se nós olharmos na verdade, mentira é mentira, independente de si ou não grande. E o seu final é pecado. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que a mentira não deve existir na vida do servo de Deus. Se assim fazemos, se assim procedemos, com certeza estamos com brechas abertas na nossa existência para a ação do maligno. E uma coisa é certa: aqueles que praticam a mentira continuamente, com certeza não estão em comunhão com o Senhor. Não estão em comunhão com o Senhor. É impossível que haja comunhão com Deus. É impossível que haja uma vivência com o Senhor se a pessoa continua na mentira, na prática do pecado da mentira. É impossível que haja essa comunhão, até mesmo pelo fato da mentira ser um pecado. E o pecado nos faz o quê? Nos afasta da presença de Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que esse pecado, que é tão antigo, tão velho, a palavra de Deus já nos faz referência dele desde os dias lá de Davi, dos dias antigos de Abraão, e vai por aí. Mesmo assim, esse pecado continua aí atuante, cada dia mais em voga na vida de muitos que se professam como crentes em Deus. E o que acontece, irmãos? Na verdade, o diabo tem implantado a ideia que é muito mais fácil falar em verdades. O diabo tem colocado no coração de muitas pessoas que, olha, se você achar uma desculpa, se você procurar desse jeito, se você falar dessa forma, se você faltar assim com a verdade um pouquinho, vai facilitar a tua vida. Vai facilitar a tua vida. E muitos têm ouvido a voz do diabo, e têm abraçado a voz do diabo, e têm colocado em prática a sugestão do diabo. E eis a consequência: uma vida vazia, sem comunhão com Deus, desacreditada no meio da sociedade, no meio no qual você vive, seja no trabalho, seja no seio da família, seja dentro da igreja. Todos olham para você e dizem: a pessoa é mentirosa, não leve muita fé na palavra dela, porque ela falta um pouco com a verdade. Irmãos, isto é a consequência da ação do diabo na vida do homem. E eu quero ser extremamente claro: a mentira não procede de Deus, porque essa é a afirmação da palavra do Senhor, e ele nos afirma que a mentira procede do diabo. E eu não tenho medo de falar para você: se você é mentiroso, se você persiste nessa prática, quero dizer que você está indo para o inferno. Em poucas palavras, você está indo para o inferno. Mas Elias Oliveira, não fala assim comigo, porque eu sou até uma pessoa boa, eu dou o dízimo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, até jejuo. Eu só conto as mentirinhas, sabe como é, não é que a gente não pode, não tem nem como a gente viver hoje sem mentira. Está indo para o inferno, está indo para o inferno. Olha, amados, infelizmente nós vivemos em meio a uma sociedade que adotaram a mentira como uma necessidade no cotidiano. É uma verdade. Analise. Tudo hoje tem a mentira. A mentira. As pessoas preferem fugir à responsabilidade da verdade. Mas nós, como homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cheios do mover do Espírito, cheios da graça de Deus, que conhecemos a verdade da palavra, que conhecemos a verdade do Senhor, não podemos de forma alguma compactuar com esta visão distorcida e implantada pelo diabo no meio de uma sociedade doente e carente de renovação, de restauração. O Espírito de Deus, amados, coloca dentro de nós a necessidade que a nossa palavra tem que ser, precisa ser continuamente verdadeira, que custe o preço que tenha a custar, mas nós não podemos faltar com a verdade.
Nós não podemos faltar com verdade jamais, mesmo que isto custe nosso emprego, custe nossa vida profissional, custe convívio familiar, enfim, qual seja o preço, mas precisamos ser amigos da verdade, praticantes da verdade, uma só palavra, sim, sim, não, não, jamais o meio termo. E como já disse, amados, a tal da mentira não tem tamanho. Talvez para a sociedade, talvez nos olhos da sociedade, alguma mentira é maior do que a outra, tipo assim, você liga pra você, diga que eu não tô, diga que eu saí. A mentira é pequenininha, até legal, né, bonitinha, charmosinha, etc. E talvez você minta assim, uma mentira maior, aí você desviou, você errou, você fez um ato assim, daqueles mais difíceis, aí uma mentira que talvez seria aos olhos da sociedade bem grande. Mas eu quero dizer pra você que aos olhos de Deus, amados, é pecado. É pecado e é passível de condenação. E o Senhor nos fala e nos deixa claro na sua palavra as consequências deste pecado. As consequências desse pecado. E nós, como homens, não podemos de forma alguma procurar justificativas. Ah, porque eu não posso falar a verdade. Ah, porque eu não sei o que acontece comigo. Ah, porque não sou eu que falo. Claro que não é você que fala. Se você começa a mentir, você abre espaço para o diabo. Consequentemente, o diabo move na tua vida, dirige a tua vida. E você torna-se instrumento do diabo. Quem é que fala através da tua boca? O diabo. É uma coisa lógica. Se nós abrimos espaço, abrimos nosso coração para a mentira, abrimos nossa vida para a mentira, quem mora em nossos corações? Se você mente todo dia, se você mente em todas as situações, quem mora no teu coração? O Espírito Santo de Deus? O Espírito do diabo. Consequentemente, teu coração vai falar daquilo que tua mente está cheia. Está cheia do pecado, cheia das coisas imundas. Entendeu? Então, amados, é necessário que estejamos atentos a esta realidade, que sejamos homens e mulheres de uma só palavra. Ah, Elisa Oliveira, mas eu já fiz, já foi, já errei, e agora o que é que faço? Conserta, conserta. Vai lá e conserta o pecado da mentira. Mentiu para fulano e tal, vai lá e desmente. Olha, fulano e tal, olha, eu cheguei para você aqui. Olha, aquele negócio que eu contei para você daquele jeito, daquele jeito e daquele jeito. Olha, não foi bem assim não, tá? Tu me perdoe, mas olha, eu faltei a verdade com você. Foi assim, assim e assim. E eu estou pronto a pagar o preço. Qual o preço? Vou perder tua amizade, vou perder o meu emprego, vou perder a minha comunhão familiar, enfim, qual o preço? Mas eu quero consertar o meu pecado da mentira, eu quero consertar a minha mentira, porque a partir de hoje, a minha vida é outra, minha vida é nova, eu sou uma nova criatura, e eu quero primar apenas pela verdade, pela realidade, e eu não posso mais continuar na mentira. E é por isso que eu estou falando hoje, estou te procurando para consertar o meu passado, minhas palavras mentirosas. E este, amados, é a ação que nós devemos tomar quando somos cheios do Espírito de Deus. Mas isso só é possível, esse entendimento só é possível quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito de Deus, quando nós procuramos ler a palavra, quando nós procuramos orar, jejuar, quando nós procuramos ter comunhão com Deus e antes de tudo isto, quando nós confessamos os nossos pecados e temos um arrependimento verdadeiro que gere a confissão. E a partir, amados, desse momento, é preciso que a porta do nosso coração seja fechada para o diabo. Salmos capítulo 34, versículo 13 diz: então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Olha a recomendação do Senhor, meu irmão. Olha, analisa. Salmo 34, 13. Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. E ainda em Salmo 52, versículo 3. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amém? Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Ou seja, a mentira é uma consequência do amor ao mal, do amor, entre aspas, ao diabo. Agora eu fui explícito demais, mas se você tem essa preferência pela mentira, se você gosta da mentira, eu quero dizer que teu coração está na mão do diabo, porque você o ama. O ama. E Salmo 52, 3, o Senhor confirma isso. Amas o mal antes que o bem. Amas o mal antes que o bem. Quem é o mal, meu amado? Quem é que produz o mal? Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. E ainda Salomão em Provérbios capítulo 14, versículo 5 diz: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras.
E lá em João capítulo 8, versículo 44, diz o Senhor Jesus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, olha só. E isso aqui é Cristo Jesus que fala para você, meu amado. Para você, minha amada, que gosta, que tem prazer na mentira. Olha só o que o Senhor Jesus disse. E João narrou, João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Porque aquele, amado, que mente, na verdade está satisfazendo a carne. E a carne, quando ela não está segundo o mover do Espírito de Deus, está segundo o coração, segundo a vontade do diabo. Entende? E continua: ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados, se nós pudéssemos pegar assim pecados e enumerá-los, olha, esse pecado é grande, esse é pequeno, aquele ali é mais ou menos, aquele é médio, aquele ali é razoável. Se nós pudéssemos fazer estas coisas, pudéssemos fazer dessa situação, eu quero dizer que o pecado da mentira talvez fosse um dos maiores. Talvez fosse um dos maiores. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo diz, e ele afirma de forma categórica, que aqueles que continuam na mentira é filho do diabo. Entendeu? Mas nós sabemos que pecado é pecado, e todos eles, seja pequeno ou seja grande, seja aos olhos do homem, seja pequeno ou grande, condena o homem ao inferno. E Efésios capítulo 4, 25 ainda diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só a recomendação de Paulo ao povo de Éfeso. Efésios capítulo 4, 25. Por isso, deixando, ele falando da igreja, por isso, olha, amados irmãos, deixa a mentira. Vocês que gostam de mentir, deixa, abandone a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E ainda 1 Pedro 3,10. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Oh, glórias! 1 Pedro 3,10. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não contem mentiras. Irmãos, o que mais falar a respeito disso? O que mais falar a respeito disso? Nós sabemos que da fonte doce não pode jorrar água salgada. Ou seja, de uma fonte não pode jorrar água com dois sabores. Não pode jorrar água com dois sabores. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. E nós, irmãos, precisamos ter essa consciência que somos fontes de água vivas. Somos fontes de água vivas. E precisamos de nós sair coisas que edificam, coisas verdadeiras, coisas segundo o Espírito de Deus. Coisas que são boas, coisas que manifestem a glória de Deus através da nossa própria vida. Entende? Ah, Elias Oliveira, mas como eu posso resistir? Olha, eu não consigo resistir. Quando eu abro os olhos, eu já menti. Como é que eu posso resistir à mentira? Olha, isso acontece em algumas vidas, amados. O homem já está tão dominado, mas tão assim envolvido, tão complicado pelo maligno, torna-se um vício. A mentira torna-se um vício. O homem torna-se dependente da mentira, mesmo sem a necessidade de contar a mentira, mas ele prefere falar a mentira. O que fazer em tais situações? Olha, amado, o primeiro passo é consertar a vida com Deus, porque se nós não consertarmos a vida com Deus, é impossível consertarmos essa situação. Então o primeiro passo é acertar a tua vida com Deus, é voltar, é restaurar, é ter a restauração da vida com Deus. Isso se faz, primeiro, clamando por arrependimento, confessando o pecado, entende? É preciso que tu leia a palavra de Deus. Ah, Elias Oliveira, não tem tempo. Encontre tempo para comer a palavra. É ela que enche o teu espírito, ela que enche a tua alma.
É preciso edificar a alma, é preciso trazer alimento à alma, é preciso comer a palavra santa, é preciso meditar na palavra, é preciso que tu feches as brechas da tua existência com a palavra santa de Deus. O outro aspecto é que tu sejas pessoa de oração, uma mulher, um homem, uma criança, um jovem, que separe tempo para orar, para falar com o Senhor. Vigiai e orai, vigiai e orai. Olha, irmãos, eu vou ser categórico, se não houver oração, é impossível ter comunhão com Deus. Se você não é um homem, uma mulher de oração, é impossível ter comunhão com Deus, porque a comunhão não é algo intelectual, comunhão é algo pessoal, é algo que envolve, é algo assim de sangue com Deus, entende? E você só pode ter e ser amigo de alguém quando você conversa com esse alguém, quando você tem relacionamento com esse alguém. E a oração é a forma de você conversar com Deus, é a forma de você expor a tua vida para Deus, de você louvar a Deus, de você se alegrar com o Senhor, de você expor a tua realidade diante do trono de Deus. Então, se você quer ter comunhão com o Senhor, precisa de oração. O outro aspecto, irmão, tão importante quanto a oração e quanto a comer a palavra, é jejuar. O jejum, irmãos, ele produz o quebrantamento da nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos quebrando a vontade da carne. Estamos falando para a carne que ela não tem mais lugar, porque nosso coração é do Senhor, nossa vida é do Senhor, e nós pisamos sobre a vontade da carne. E é preciso que nós tenhamos a consciência da necessidade do jejum, desse sacrifício tão agradável. Então, quando você começa, irmãos, a entrar nessa prática diariamente, você vai descobrir que o Espírito de Deus vai lhe dando forças, vai lhe concedendo condições de você contornar os desejos imundos do coração e ter a vida renovada, e ter a vida restaurada, e verás que as coisas novas acontecerão na tua existência, e que você terá autoridade para chegar para o diabo e de falar para o diabo: olha, diabo, você está proibido em nome de Jesus, você está proibido em nome de Cristo Jesus, eu te proíbo de interferir na minha vida, eu proíbo de tocar na minha mente, eu proíbo de agir contra a minha existência, eu proíbo você de soprar coisas ruins na minha mente, porque no meu coração só habita o Espírito Santo de Deus. Mas isso só é possível se houver comunhão com o Pai. E é desta forma que nós resistimos o mal. É quando nós nos enchemos da presença de Cristo Jesus, da presença do Senhor. E eu quero dizer para você, amados, que eu não estou aqui te julgando. Eu não estou aqui falando isso para julgar a tua existência. Não estou aqui falando isso porque eu sou melhor do que você. Não, de forma alguma. Eu estou falando isso porque é a verdade da palavra santa de Deus. 1 João capítulo 3:8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Creia, creia, abraça o Senhor Jesus, e verás que Ele trará livramento sobre a tua existência, e você será uma criatura segundo o coração dele. Amém? Que Deus te abençoe maravilhosamente e te conceda um coração cheio do Espírito Santo dele.